Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de modelagem 3D com FreeCAD 1.0. Eu sou Kleber Feitosa, sou engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Piauí. Serei seu professor hoje nessa capacitação social promovida pela Feitosa Engenharia. Antes de mais nada, meu profundo agradecimento por estarem aqui, por ah, contribuir com o desenvolvimento desse projeto. Fico extremamente agradecido. Eu espero que o conteúdo passado aqui seja útil para vocês. Sem mais delongas, a gente já abordou na primeira aula os primeiros passos com o CAD, e nessa segunda aula a gente vai passar para a introdução ao FreeCAD específico, né? A gente vai lidar aqui diretamente com entender do que se trata o FreeCAD 1.0. E seguindo a mesma metodologia, vamos primeiro conceituar, né? Entender o que é o FreeCAD 1.0. Então, se trata de um modelador 3D paramétrico de código aberto, desenvolvido para projetar objetos de qualquer tamanho. A modelagem paramétrica aqui ela atribui um significado especial, porque é tudo pensado em estabelecer parâmetros, variáveis mínimas e estratégicas para que, associada a um histórico, né, do desenvolvimento do modelo, caso eu venha a eventualmente mudar um determinado valor de uma certa variável, essa mudança ela vai desencadear uma alteração ao longo de todo o histórico do processo de modelagem, de tal forma que a alteração vai ser visualizada lá na última etapa que tiver sido desenvolvida. Isso é especialmente importante, essa associação paramétrica com o histórico, porque me permite, por exemplo, fazer a modelagem básica de um determinado objeto, de um determinado modelo, e ao final eu posso criar uma diversidade de versões daquele modelo, alterando, por exemplo, apenas uma ou algumas variáveis. Acho relevante pegar um pouco de tempo para a gente absorver isso, né? Porque é um pouco diferente a estrutura de pensamento de quando você está desenhando ali no papel e você quer só transpor, né, aquelas medidas diretamente ali para o desenho, fazendo uma reconstrução. E da mesma forma a gente acaba por vício de, de, de atividade, né, repetitiva, a gente traz isso muitas vezes para a modelagem computadorizada. Mas um dos grandes elementos importantes, quebradores de, de estruturas rígidas, né, de metodologia que que o desenho computadorizado traz para a gente, é essa possibilidade de eu criar de forma muito simples, com pouquíssimas mudanças ali, com pouquíssimos ajustes de parâmetros, versões diferentes, múltiplas versões de um mesmo modelo. Então, imagine que você tem um cliente, por exemplo, que ele está entre decidir entre uma opção, outra solução, outra opção. Você pode, e elas são parecidas, mas diferem um pouco. E ele não tem certeza ainda da decisão dele, porque ele não consegue visualizar 100% a, essa diferença entre as versões. Você pode modelar um básico e, ao final da modelagem, criar rapidamente 2, 3 versões daquilo, estrategicamente tendo selecionado os parâmetros do início do desenho. Do mesmo jeito, você pode decidir mudar o seu processo de modelagem e voltar atrás em alguns passos, e alterar o caminho do seu modelo. Então, acesso a essas ferramentas de parâmetros e de histórico de forma visual e ter um software pensado justamente em cima disso é extremamente poderoso. E outro elemento muito importante
definição que é importante a gente ter em mente e a gente vai revisitar mais tarde, é qual a grande diferença de ser código aberto. A gente vai sentir isso ao longo dessa apresentação também. Ok. Então, vamos mais uma vez entender a história, que a história traz para a gente muita informação importante. A gente saiu lá do Adam, né? Na aula anterior, e a gente vai dar um pulo para já próximo aqui dos anos 2000. Em 93, na França, uma empresa chamada Matra Data Vision, ela lança o Cascade, que é um software baseado no Adam, baseado no CAD. E um pouco depois, em 99, essa mesma empresa ela decide tornar esse Cascade um software de código aberto. Então, ela disponibilizou na internet toda a programação, todo o código que compõe esse software. Um ser humano chamado Jürgen Reigl pega esse código que foi disponibilizado e ele inicia o projeto do FreeCAD a partir desse Open Cascade. E aconteceu o que acontece com as boas ideias. Mais gente se une em volta da construção daquilo. Então, em 2002, Werner entra nesse time e é lançada a primeira versão, que é a versão 0.0.1 do FreeCAD. 8 anos depois, entra mais alguém, o Yorick, e eles lançam uma workbench chamada Sketch, na versão 0.10. Isso é muito importante porque toda a base do FreeCAD ela é voltada para workbenches, para mesas de trabalho. Curiosamente, é o mesmo nome que a gente encontra em jogos como Minecraft, como Terraria. São mesas de trabalho dedicadas para fazer o crafting, né, para fazer a construção de alguma coisa. Passados 14 anos, o Jugen, ele infelizmente não faz mais parte do projeto, veio a falecer, mas se manteve vivo através do Werner, do Yorick e de outras pessoas que entraram, né? Dula, Bernie, Sliptonic, Vander Fan, e finalmente foi lançada a versão 1.0, não mais uma versão de desenvolvimento com expectativa de um lançamento oficial, mas de fato um software completo que a gente pode estar utilizando aí nos nossos empreendimentos. Mais uma vez, a característica de ser open source garante que tudo que você faça é seu, não sendo necessária licença, não, inclusive comercial, e dando liberdade, né, criativa e ferramental para que a gente possa construir os elementos que vão compor o futuro. Pois bem, mas antes da gente partir do crafting em si, uma pergunta muito relevante é entender o que é que eu posso fazer com o FreeCAD. A gente já pincelou um pouco dentro de uma gama um pouco mais abrangente anteriormente, mas é muito relevante que a gente traga aqui, para que a gente não fique surpreendido com a grande quantidade de elementos que estão presentes dentro do software, que a gente chegue lá já um pouco, né, menos cru com a metodologia de trabalho dentro dele. Então, se trata de um ecossistema completo, né? Então, é um software que dentro dele você já consegue fazer atividades de diversas setorizações do processo produtivo. E ele é setorizado, dividido em bancadas de trabalho, seriam essas workbenches. Eu tomei a liberdade de dividir as workbenches que vêm por padrão instaladas no FreeCAD em 3 categorias. Uma de modelagem e design, uma de engenharia e produção e uma de especialidades e suporte. Vocês vão perceber que cada uma delas carrega dentro de si um conjunto de workbenches que constrói por si só já um ecossistema. Mas lembrem que todas as 3 categorias estão disponíveis dentro do mesmo pacote básico de instalação. Então, para a modelagem design, nós temos a part design, que envolve modelagem paramétrica de peças, né? O Sketcher, que vai estar presente em diversos workbenches, que é destinado para esboços paramétricos,
Se eu já quero fazer um desenho 2D básico ou um rascunho de uma ideia que eu ainda vou pensar em parametrizar ela de uma forma mais robusta posteriormente, eu posso usar o Draft. Se eu tenho um elemento, por exemplo, importado de outro software ou de algum repositório online que disponibiliza em meshes, eu posso fazer edição e conversão através de uma bancada de mesh. A mesma coisa para superfícies na Surface. E caso meu interesse seja desenvolver projetos não de peças, mas arquitetônicos de fato, existe uma workbench dedicada para a modelagem BIM, Building Information Modeling, que é o que a gente tem de mais estado da arte dentro das técnicas de engenharia. Pois bem, falando de engenharia, no que compete à engenharia e produção, afinal de contas, uma só peça, ela dificilmente permite que a gente tenha um produto completo. Então, existe uma bancada especializada em montagens mecânicas, que é a Assembly, para você combinar diversas peças. Análise estrutural também, com a FEM, geração de G-Code com o CAM, que é justamente o tipo de código que é introduzido nas impressoras 3D para mapeamento de impressão em manufatura aditiva. Inspeção de formas também, um específico para depois que você tenha realizado seu modelado fazer a inspeção, um inspection. Para planilhas que vão se mostrar uma ferramenta extremamente poderosa para a gente. Nós temos planilhas integradas com fácil acesso, uma bancada dedicada, spreadsheet. E simulação robótica também é possível aqui com os modelos 3D através da Robot. Especialidades e suporte são a última categoria, onde a gente vai poder, por exemplo, fazer engenharia reversa, operações geométricas em uma bancada que deu origem à parte design, mas que hoje, apesar de não ser mais a prioritária para esse processo, ela ainda permite funcionalidades muito relevantes. TechDraw para desenhos técnicos. Faremos inclusive um exemplo com ela. Gestão de materiais na Material. Geometria construtiva na OpenSCAD. E também para uma depuração interna do uso do próprio software na Test Framework. Então, percebam aqui que a gente tem uma gama enorme de workbenches que já vêm, né, prontas para serem usadas dentro do FreeCAD. Mas a pergunta se mantém, é isso? Acabou aí? Não. Por mais que já pareça um ecossistema extremamente robusto e que passe para a gente até um pouco de ansiedade sobre o quão complexo deve ser navegar por esse universo, se trata de uma comunidade aberta. Então, diversos desenvolvedores, ao longo dos anos, foram contribuindo, não só os mencionados, mas diversos outros foram contribuindo para expandir essa gama de extensões em um ambiente de comunidade, né? E isso ampliou em absurdo as capacidades e as especialidades que são capazes de serem implementadas através dessa ferramenta. Mais uma vez, dividi em 3 categorias extensões a mais, né, que foram incluídas dentro do FreeCAD que podem ser acessadas de forma gratuita. O que compete à arquitetura e construção para engenheiros mecânicos e engenheiros civis, por exemplo, e respectivos técnicos. Tem um workbench especializada em criação e detalhamento de armaduras de concreto, lista de corte, tabela de vergalhões, que é reinforcement. Tem uma Dodô, que substituiu uma outra anterior chamada Flamingo, para modelagem de estruturas metálicas, treliças, tubulações, com capacidade de união, consulta de propriedades e ademais. Então, você pode incluir ali ferramentas de campos personalizados dentro da sua modelagem. Não necessariamente vão se reverter em um elemento gráfico, mas que vão atribuir ali uma informação àquele elemento. Trails, voltada para transporte e geomática. Então, a gente está falando aqui de curvatura e modelagem de vias, ferrovias. Vindo para a elétrica, a gente tem uma Cables ainda um pouco prematura, mas que já permite a modelagem de instalações elétricas em projetos arquitetônicos.
e, enfim, aberta para que a gente possa construir e contribuir em cima. No que compete à manufatura, né, dentro do universo da engenharia, a gente tem uma para criação e desdobramento de chapas metálicas, uma outra para com biblioteca paramétrica de parafusos, porcas, arruelas, já conforme ISO. Essa fasteners ela é importantíssima porque essas estruturas de parafusos, né, por exemplo, que envolvem ali um circular de hélice ao redor de um eixo para construir a, o, o, a conexão do parafuso, elas costumam exigir um pouco do gráfico. E a intenção do FreeCAD é, além de ser um software extremamente abrangente, ele também ser acessível, né? Então, essa biblioteca ela permite fazer esse tipo de modelagem com pouco custo computacional e numa extensa variedade aí. Para quem trabalha com PCBs, né, com placas de circuito impresso, tem uma integração entre o FreeCAD e o KiCad, que é uma outra ferramenta open source também, dedicada para isso. Então, é possível aí fazer uma modelagem, por exemplo, de um envoltório de um circuito, um encapsulamento de um circuito no FreeCAD e integrar com o KiCad ou enfim. E também a Beltrame para geração de pás e rotores para turbomáquinas, para máquinas elétricas, aí, como bombas, ventiladores, compressores. A gente tem uma interface compatível com as análises CFD. E finalizando, como se trata de um software extremamente complexo e completo, é muito comum que você fique abismado, assim, em primeiro momento, com a quantidade de coisas e ficar difícil de se localizar. Mas ele também oferece uma capacidade de customização e produtividade enorme. Então, digamos que você se incomoda com a visão um pouco infantilizada ou simplificada da interface original. Você tem opções como a Modern UI, que muda essa interface para uma mais moderna, com menus e painéis dinâmicos. PyMenu também, que permite você acessar atalhos e criar botões, por exemplo. Muito bom para quem vem do Blender. E também o Workbench Organizer, que renomeia e enfim, altera ali a disposição dos fluxos de trabalho para ficar mais limpo e personalizado a depender da sua necessidade. Então, a gente vê aqui que não só a gente tem uma gama gigantesca de possibilidades que demorariam gerações aí para a gente dominar 100%. Não é o propósito desse curso, inclusive. Não temos essa ambição de apresentar todas essas ferramentas, nem nada do gênero, mas vamos tentar guiar para que o seu aprendizado contínuo, diário, de uso da ferramenta, ele seja acelerado, pelo menos nesse primeiro momento. A lista completa e os detalhes eles estão nesse link. É muito importante vocês entrarem porque algumas dessas ferramentas elas não recebem mais suporte. Dessas não, que estão listadas, mas da lista completa não recebem mais suporte, ou tem alguns bugs que foram reportados lá, e vocês vão ter uma tabela completa lá mostrando quais são as vigentes, enfim, e vão poder interagir com a comunidade. Ok. Depois de toda essa introdução, uma pergunta muito importante é: por onde começar? Né? Como existe uma comunidade ativa, tem uma documentação bem extensa e é completamente gratuito, a gente pode começar diretamente pela instalação e trazer, né, esse software para a nossa máquina. O FreeCAD está disponível em Windows, em Mac e em Linux. É necessário ter uma máquina de 64 bits. Então, se você tem uma 32 bits, não vai ser possível fazer a instalação. Mas a partir disso você vai conseguir instalar em qualquer máquina. Essa é a interface, tá? A gente vai fazer uma explorada rápida dela aqui antes da gente abrir com hands-on mesmo na próxima aula, para que a gente chegue lá já com um pouco de familiaridade, tá?
não se assustar logo de início. Essa interface, ela vem assim, no momento que você faz o download do aplicativo, tá? E faz a instalação. Eu não vou passar os pormenores aqui da instalação, porque vai depender do seu sistema operacional. E não existe segredo. Você entra no, no link do FreeCAD, tá? Vou abrir aqui rapidamente, só para vocês verem quão simples é. Então, entra aqui no FreeCAD, opção de download, e aqui estão os links para você fazer o download e instalação, tá? Então, não há segredo, next, 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 e pode instalar, que é um software confiável. Ok. Aqui em cima, vocês verão a barra de ferramentas, que pode ser reorganizada a sua vontade. A gente vai ter um momento posterior ao primeiro exemplo de modelagem, que a gente vai mudar essa interface para uma interface que eu julgo mais melhor, né, de visualizar. Mas aqui estão atalhos para diversas funcionalidades nesses ícones. Todas elas podem ser acessadas através da barra de menus também, tá? Mas esses aqui são os padrões. E com o tempo você vai se familiarizar com o que cada um deles faz. Aqui no lado esquerdo nós vamos ter a visualização combo, onde a gente tem uma visualização em árvore aqui na parte de cima de todos os documentos que estão no seu projeto. No momento está vazio, mas à medida que a gente for adicionando corpos, sketches, documentos aqui, eles vão sendo populados em forma de árvore. E aqui embaixo a gente vai ter a visibilidade das propriedades do elemento que tiver selecionado na parte de cima. Bom, aqui também tem a diferença entre View e Data, onde você vai poder navegar aí pelas informações de seus componentes. Quando a gente acaba de instalar, junto aqui nesse menu à esquerda, vem também o menu de tasks, mas é muito aconselhado que a gente separe ele, arrastando aqui para o menu da direita, para que a gente tenha uma distribuição melhor e mais eficiente do nosso ambiente. Tá? Então aqui ficarão tasks, que são dicas do próprio software de coisas que você deve querer fazer. Então ele vai te guiando à medida que você vai desenhando. Por exemplo, se não tem nada, ele vai dizer, cria um corpo. Se você começar a desenhar um sketch, ele vai dizer, olha, tem tantos elementos dentro do sketch que não estão restringidos. Tá? Não é obrigatório você seguir todas as tarefas que ficarem listadas aqui, mas elas são um ótimo guia. Antes do início do seu desenvolvimento, você vai ter a tela do início rápido, né, com links para atividades que são comuns, como geração de peças paramétricas, montagem, desenho 2D, BIM, arquivo novo e abertura de novos arquivos. Também vai ter aqui um registro dos arquivos recentes que foram abertos e exemplos, caso você queira explorar aí algumas das possibilidades do FreeCAD. Aqui no início, cada um desses elementos ele simboliza, de certa forma, um workbench que vai ser carregado inicialmente. Por exemplo, se você clicar em parte paramétrica, já vai abrir dentro da parte paramétrica, já vai criar ali um corpo de exemplo, mas o ideal é a gente começar com um arquivo vazio e posteriormente selecionar nosso workbench nesse primeiro momento para a gente se familiarizar, tá bom? Então vamos aí abrir um arquivo novo. Quando a gente abre esse arquivo novo, a gente libera esse espaço do centro, saem os atalhos e entra o Canvas, que é onde vai acontecer toda a nossa modelagem. A gente vai ter aqui na nossa árvore o primeiro arquivo ainda não nomeado. E aqui na task a gente tem a criação de um corpo, tá? Que é uma sugestão para iniciar o processo. Percebo que também as ferramentas aqui saíram do tom de cinza, então se tornaram clicáveis. E esse é a deixa para a gente iniciar nosso processo de modelagem na próxima aula.
Eu espero que vocês tenham gostado, que esse material tenha sido útil e continuaremos para o módulo 3 do nosso curso de FreeCAD na próxima aula com os primeiros desenhos práticos. Vejo vocês lá.